Pessoal, a gente vai continuando as perguntas. Eu vou, até por uma questão de cordialidade institucional, eu vou pedir ao Juliano, conduz aqui a audiência pública, tá? Agora a gente vai para as perguntas, as pessoas vão perguntar sobre alguma dúvida específica que tem. Então, sente aqui onde eu estou, trocar de lugar. Você que não falou ainda, né, já fala e já coordene o trabalho. Boa noite, pessoal. Me chamo Juliano, sou defensor público, tenho a honra de estar aqui com vocês. Sou integrante do Grupo de Defesa do Consumidor e a nossa função aqui é somar, escutar vocês para que essas respostas cheguem de uma forma bem clara, bem transparente, né? Já vi aqui que a nossa amiga veio com sangue nos olhos, não é isso? A senhora está certa, viu? Quero cumprimentar todas as lideranças, todo mundo que está aqui, na pessoa da Dione, que conheci uma audiência pública lá na Vara de Direito de Difusos, e uma pessoa que traz todo o interesse de vocês assim, também nas costas e luta todo dia. Tá bom, pessoal? Vamos deixar aqui o ambiente um pouco mais tranquilo, cada qual pergunta para ter uma resposta, né? Quem é que gostaria de perguntar agora? O senhor lá? Isso. Que hoje é dia da gente ouvir mais respostas às nossas Meu nome perguntas. é Manuel Melo de Araújo, eu sou o Araújo. Eu queria só alguns questionamentos sobre o projeto Itaiú. Ele aumentou 40% a sua captação, mas o governo esqueceu de fazer uma revitalização no rio que abastece. É preciso ver isso aí. Nos próximos 50 anos serão problemas sérios com o abastecimento por conta do assoreamento, por conta também da falta de aquela ok. Sobre o esgotamento sanitário, hoje é cobrado em toda a cidade operada, por exemplo. Mas esse esgotamento sanitário, esses efluentes são colocados a céu aberto. Então, eu gostaria que fosse colocado em pauta uma próxima reunião para discutir sobre esse assunto, que nós estamos pagando algo que não está sendo cuidado adequadamente, que é a questão do esgotamento sanitário. Temos tubulação, temos mais agora tratado, até porque a central de captação, que funcionava perto da barraca de pau, foi desativada, que é o recalque, lá para a bacia ali na Tiradentes, ali próximo da Tiradentes, Janaína, por ali assim. É só um questionamento. A questão das ligações clandestinas, isso é muito batido, isso é uma pauta que a CAEMA precisa rever. Ligação clandestina, a água é saúde, não é mal nenhum, da forma que é citado pela CAEMA, as pessoas utilizarem a água de uma certa forma de grátis. É saúde, a água é saúde, né? A questão da BRK cobrar os hidrômetros. No meu caso, eu não paguei. Eu não sei se eu sou exceção. Eu moro em São José de Ribamar atualmente. Eu não sei. Eu não paguei hidrômetro. Eu pago R$36, eu sempre paguei a taxa mínima. Até porque eu passo o dia fora, só chego em casa à noite. Então, eu nunca paguei. Se eu me cobrar, eu não sei. A hidromentação, de novo, falou, eu que estou falando. É uma coisa que vai estar sendo resolvida no mais questionário. Então, eu gostaria que você se posicionasse sobre a questão do esgotamento sanitário. O seu nome qual é? Manuel Melo de Araújo. Manuel. Eu vou deixar um pouco mais específica a pergunta do Manuel. Marcos, nos últimos 12 meses, no último ano, a CAEMA deu início, executou algum projeto para melhorar o esgotamento sanitário? Porque assim, se a gente for perguntar, temos um problema dos efluentes, que realmente eles estão a céu aberto, tá? Mas de fato, igual ao último ofício que eu mandei para a CAEMA, nos últimos 12 meses, qual foi a obra que a CAEMA fez lá no Conjunto Dom Sebastião? Não souberam me responder, porque não tinha. Então eu lhe pergunto, sobre os efluentes, foi executada alguma coisa nos últimos 12 meses? Primeiro,
eu tenho uma côdara, e aqui todos nós temos que a água é saúde. É vida, ninguém vive sem água. Certo? Quando a gente fala ligação clandestina, é porque está fora da norma. A norma diz que as pessoas têm que ter ligação cadastrada. Lá mesmo em São José de Ribamar, se você ligar clandestinamente, a BRK leva até a polícia. Certo? Então, não é para dizer que as pessoas não têm que ter água. No regramento, toda pessoa de baixa renda agora vai ter acesso à tarifa social. Quem tiver extremamente pobre vai ter acesso à tarifa social, que vai ser 50% do valor da tarifa básica, certo? As pessoas. Nós temos um programa no governo, que são para os segmentos mais vulneráveis, que é o Conta Paga. A pessoa também tem acesso via governo, o Viva Água, certo? Então nós temos esses programas. A companhia, ela não pode ligar na Equatorial clandestinamente, ela tem que pagar energia, ela tem que pagar salário, ela tem que pagar insumos, certo? Então essa questão é por isso que é necessário se combater as ligações clandestinas. E até porque não é bom nem para a companhia nem para o usuário. Você vai chegar numa loja para fazer compra, pede-se a conta de água e a pessoa diz, não tem, a minha ligação é clandestina. Aí isso aí não é cidadania. Se você tem um imóvel, por exemplo, Cidade Olímpica, nós temos 11 mil casas que até hoje não tem faturamento. 8 postos da Caema. As pessoas só procuram Caema, sabe quando? Quando vão vender a casa, que é 150, 200 mil, uma pessoa não tem para pagar, vai na Caixa Econômica, a Caixa Econômica diz eu financio. Mas tem que trazer o comprovante que tem água, porque a Caixa Econômica não financia a casa sem água. Aí corre na Caema para pedir, aí não tem. Se não tem Caema, você tem que ter um poço, mas esse poço tem que ter licença da SEMA. Então, a questão da cidadania, ela inclui direitos e deveres. Quando a gente luta por cidadania, é por isso. Então, é só isso, certo? Com relação ao sistema de esgotamento sanitário, a Lei 14.026 de 2020, que é o marco regulatório, o novo marco regulatório, diz que é considerado um serviço de esgotamento sanitário pelo menos um dos seguintes serviços. Primeiro, o afastamento. Segundo, a coleta dos lodos. Terceiro, é o tratamento. Pelo menos um já é considerado serviço de esgotamento sanitário pela 14.026. E ela incluiu o que não tinha na 11.441, que é a fossa séptica, certo? Porque se você não tem o esgotamento público, você é obrigado a ter uma fossa séptica, mas não é um sumidouro, é biodigestor, filtro e sumidouro, para proteger o meio ambiente. Porque o esgoto, quem é que produz o esgoto? É a Caema? Não. É quando a gente dá descarga no vaso sanitário, escova o dente, toma banho, lava a louça, é lá que o esgoto é produzido. Esgoto, 99% é água. Nossa tarefa é eliminar esse 0,1% de resíduo sólido, que é orgânico e inorgânico. Então, nós estamos na cidade operária com um problema que foi a destruição da bacia estabilizadora. Mas o sistema de afastamento funciona, nós damos manutenção. Se não tiver manutenção nos PV, o esgoto volta para as casas. Se o esgoto voltar para casa, nós vamos reclamar onde? Onde é a Zeca que reclama quando o esgoto volta para casa? Caíba, né? Aí a Caíba tem que ir lá desobstruir. Então todo o sistema de afastamento está funcionando. E o afastamento inclui uma espécie de tratamento primário, certo? Porque você já começa a reduzir o impacto do meio ambiente. Porém, claro, o nosso desejo era que nem fosse destruído o sistema. O sistema foi destruído por, digamos, uma crise socioambiental e a Caema vai fazer um esforço, já está no projeto, para, por meio do PAC 3, buscar a universalização do esgotamento sanitário de São Luís, chegar até 2033 com 90%, se preocupando agora com a bacia do Santo Antônio e a bacia do Paciência. Obra de saneamento, gente, não é como você chegar, pegou o dinheiro aqui no banco e faz o que quer. Toda obra de saneamento, você tem que ter projeto básico, projeto executivo. Sem projeto você não pode executar. O que nós podemos fazer sem projeto é manutenção, que faz parte da gestão operacional, isso pode ser feito. Mas se eu quiser fazer uma expansão do sistema, para abrir um poço, tenho que pedir licença para a SEMA, tenho que ter a propriedade do terreno sob domínio da Caema, e aí colocar para funcionar esse poço é um outro problema que eu tenho que
solicitar da Equatorial, ligar energia. Então tem todos os procedimentos que incluem um regramento que é necessário a gente compreender como funciona, porque saneamento não é um serviço barato. E é mais caro, vou dizer para vocês aqui, é mais caro eu fazer a captação de água, tratar e distribuir é um preço. Receber essa água, que a gente chama comumente de esgoto, conduzir e tratar, é dois preços. É muito mais caro, é muito mais complexo, porque nós temos que entregar esse efluente tratado, com base numa portaria, numa resolução do CONAMA, que é a 430. O efluente tem que ser tratado e tem que estar dentro dos parâmetros. Então é muito caro, não é simples, não é simples. E nós temos que trabalhar para isso, para melhorar. Para o Araújo, eu garanto o seguinte: nós vamos instalar o hidrômetro na sua casa de imediato. Se não tiver vazamento, pode ficar tranquilo que sua conta vai para 67. Para 67 reais. Outra coisa, com relação aos locais que não tem água, gente, veja bem, que aqui nós temos um problema, um conflito. A CAEMA historicamente não prestou um bom serviço, a pessoa foi usando do jeito que usava, precário, e não pagava e não reclamava, né? Então o que nós temos que fazer? Fazer um ajuste, tem norma. Se você comprovar que seu serviço é precarizado, não está funcionando, tem norma para abrir mão da tarifa e buscar regularizar, porque é a obrigação da CAEMA enquanto concessionária. Se fulano aqui, o cidadão chegou e disse: olha, minha casa é aqui na rua 10, casa 40, eu quero água, seu Zeca tem que dar um jeito de botar água lá, certo? Porque isso é a obrigação nossa. É o seguinte, meu nome é Leandro, sou morador aqui da 13 na verdade. Não, vou falar aqui daqui. O que acontece é o seguinte: a gente está aqui querendo resolver o problema, nossas contas altas. E as taxas de esgoto estão tendo o mesmo valor do consumo de água, que a gente acha errado. O senhor falou aqui que vai instalar aqui o hidrômetro na casa dele. O meu foi instalado o hidrômetro, foi feita a revisão da CAEMA, não teve vazamento nenhum. As minhas contas de 105 veio para 500 reais, aqui não tem taxa de religação. Eu passei 15 dias sem água, levei minha mãe para Nova Terra, que ela não podia ficar em casa. Eu falei com o seu Pedro ali, com o rapaz que me deu muita força lá, me ajudou. Vinha recolhendo água da chuva. Eu tenho foto e tudo aqui para mostrar. Entendeu? Agora o que a gente quer aqui é para resolver esse problema aqui, não falar negócio de tratamento, isso aí foi muito bonita, mas não deve dizer conta nenhuma. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Tá bom. Um minuto para fazer uma pergunta, o senhor tem que dar resposta curta e objetivo para todo mundo. Muito bem. Eu não sou envolvido, o tema da gente é a água e o esgoto. Olha só, eu vou dar minha opinião. Eu vou inclusive declarar uma coisa. Eu larguei a política porque a política é subjetiva. Certo? Eu gosto de sentir. Tá certo. Deixa. Parabéns todos a eles. Eu sou representante comunitário. Sim, eu só quero explicar o seguinte para vocês aqui. Veja bem, na última audiência aqui, o diretor comercial assumiu o compromisso de, aonde tivesse faturamento que extrapolou o valor, buscar fazer refaturar e identificar o problema. Porque veja bem, eu tenho que ser sincero com vocês aqui. Não pense que ele vai refaturar, certo? E esse refaturamento vai ser para sempre, ele vai voltar a medir o hidrômetro. Por isso que a minha preocupação é, ele disse que vai refaturar, mas as pessoas terão que se ajustar. Eu preciso descobrir se o problema é no hidrômetro, se o problema é mau uso ou se é vazamento, certo? Isso aqui eu estou dizendo para ajudar vocês, porque o diretor assumiu o compromisso de refaturar. O Pedro Henrique está aqui, escutou isso do diretor, Dona Tereza também, que vai ser refaturado todo o pessoal que for comprovado que o consumo foi lá para cima. E a CAEMA ainda vai dar mais uma oportunidade, mesmo que tenha vazamento. Retirou, mas vai ser refaturado. É essa a nossa intenção. Se meu amigo está ali, Cátia, faça o atendimento desse rapaz, a gente vai na casa dele conversar com ele. Já foi? Então, se já foi, meu amigo, veja bem, vai ser refaturado. Sim. Que assinou para fazer um trabalho. Muito bem. Beleza.
No dia que foram instalar, não tinha ninguém em casa. Colocaram hidrômetro porque a gente não sabe de nada do que Muito bem. aconteceu. Eu tenho Muito as bem. fotos lá do hidrômetro, porque tinha uma numeração bem antes, tipo, passou assim, uns 10 números à frente do Pois, filho. vamos fazer o seguinte, aqui na audiência pública, Kátia, teve um problema de comunicação, instalaram o hidrômetro, inclusive não na presença deles, né? Exato. Certo, então, primeira coisa, tranquilidade aqui numa coisa, o diretor assumiu aqui que iria refaturar a conta de vocês, certo? Então, isso vai ser feito, certo? Segundo, Agora eu tenho uma pergunta. olha, veja bem, enquanto não for refaturado, vocês não vão pagar. Vocês vão pagar? Não. Não, Então, aí vai ficar uma bola de neve. não, querido, não vai ficar bola de neve. Pessoal, vamos deixar ele responder, aí vamos depois... Não, eu só queria fazer uma pergunta rápida. Isso. Quer dizer que todos os moradores da cidade operária vai ficar com uma bola de neve. Não vai. Os outros que não têm hidrômetro, pagando por outras pessoas que têm função abusivo, e sendo que na 203, sabe? Um dia sim, um dia não, na 205 não tá, na 101, 103. Tem dia que nem aparece água por lá, enquanto nos outros que não têm hidrômetro estão esbanjando a água. E como é que vai ficar essa situação? Por que não é retirado todos os hidrômetros de todos os que colocou até resolver como o promotor disse, e a gente paga esse consumo de R$60 e quando ele paga na casa dele? Deixa eu puxar, só tomar a palavra aqui. A sua pergunta é, por que não retira o hidrômetro para cobrar a taxa mínima de todo mundo? E até resolver esse problema todo que está aí. Pessoal, Porque eu acho justo, se é para um, pode ser para todos. Entendo. Mas quer dizer que até resolver os que pelo não que tem, entendi. vão ficar nadando. Pelo que eu entendi, é mais ou menos como o deputado também já tinha dito aqui, né? O que acontece? A gente está percebendo que tem uma cobrança abusiva, né? E está sendo facultado, está sendo oportunizado para as pessoas resolverem individualmente. A pessoa vem, reclama e a CAIMA faz uma revisão, etc. Isso é bom, demonstra que está tentando resolver, demonstra. No entanto, a gente sabe disso, tu que és do consumidor, tu sabe melhor ainda. Quando se faz uma cobrança abusiva de 10, 5 vêm reclamar, 5 não vêm, deixa como está. Então a ideia seria, né, se não era possível a gente tentar enxergar o problema, não individualmente, não a casa dela, não a casa dele, não a casa dele, mas coletivamente, da seguinte forma: volta para todo mundo a taxa mínima, até que se faça uma revisão da rede para saber o que está errado e o que está certo. Depois que a CAIMA faz a revisão, e esse prazo, quanto tempo? A CAIMA que diz o tempo. Se ela fizer a revisão em 3 meses, ótimo, em 3 meses então. Em 6 meses, então em 6 meses. Né? Depois que fizer a revisão da rede, falar, na rede a gente já retirou todos os vazamentos, já fez uma revisão, já botou o canão de gotinha, já melhorando a rede, agora já está ok. Está chegando água na casa de todo mundo e tal, ótimo. Aí sim se volta a cobrança por hidrômetro, na certeza de que não tem o problema. Mas assim, só rapidinho, antes de te voltar a palavra. Eu aproveito o ensejo para dizer que, como continuidade a essa audiência pública, a equipe da promotoria, né, a Laura, o Rafael, o Luana, enfim, a equipe inteira, a gente vai fazer um revezamento para fazer atendimento das pessoas individualmente aqui no distrito. A gente conseguiu uma sala ali na Maria José Aragão, no centro de ensino, com o professor Wilson, tá? A gente vai usar uma sala lá da escola, cada dia vai ficar uma pessoa da promotoria, para vocês, ao invés de terem que ir lá para o Calhau, lá para o centro, para a sede da CAEMA ou para outro lugar, vocês poderem fazer reclamação aqui. Né? E os dias que a gente vai ficar aqui é dia 24, 25 e 26 de junho. Se não me engano, é terça, quarta e quinta, não é isso? Segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta. 24, 25 e 26. Das 9 horas da manhã até meio-dia. Tá? 9 da manhã até meio-dia. A gente vai fazer um revezamento da equipe para ficar pelo menos uma pessoa por dia. Tá bom?
Só que isso é bom, mas eu continuo achando que a gente não tem que ver conta por conta, a gente tem que ver a coisa no coletivo. Porque a gente já constatou o seguinte, o problema está havendo, a gente não sabe se é com 5, se é com 10, se é com 20, se é com 50, mas o problema está havendo. Então se a gente ficar esperando cada um vir reclamar, uns vão vir e outros não vão. Né? Tem gente que vai, a senhora ali está falando que está com parcelamento de 48 meses, de 200 e poucos reais. Sabe-se lá se não tem abuso aí, está entendendo? Então, eu gostaria de dar um destaque. Só um destaque. O Juliano vai voltar a conduzir a audiência pública e vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um pedido encarecido a vocês. Ao invés de falar, não, eu quero falar rapidinho e tal, se inscreva, né? Levante a mão e ele vai passando a palavra. Né? E eu peço ao Marco Silva também, Marco, já que está sendo para você todas as perguntas, que você seja mais objetivo também na resposta. Então a pessoa tem 1 minuto, tenta responder em 1 minuto também, para poder rodar mais e todo mundo fazer a pergunta. Eu vou usar 1 minuto aqui também para dar uma contribuição, né? Porque isso que vocês querem ver a conta diminuída ou que o abuso seja cancelado. Tem uma seguinte questão, né? Onde tem hidrômetro, a lei não permite que seja retirado o hidrômetro para ficar sem o hidrômetro, né? Se está o hidrômetro instalado, ele tem que permanecer porque assim é a norma que exige, né? Eu falo isso como defensor público para esclarecer a população. Às vezes a gente quer fazer a justiça daquilo de uma forma muito urgente, mas existem outros meios, né? Queria também complementar a fala aqui do Dr. Joaquim, porque além desse atendimento mais próximo que vocês vão ter a oportunidade de fazer com a Promotoria Distrital, a Defensoria também faz o atendimento todos os dias lá na nossa sede, que embora um pouco mais longe, mas é bastante regular. Inclusive, nós temos lá prepostos tanto da Equatorial quanto da CAIMA para fazer o atendimento da população e resolver esses casos pontuais. Quero também aqui pegar um gancho da fala do Marcos, que realmente o diretor comercial ele nos deu um compromisso de que as pessoas que estão com contas alteradas, que fogem do padrão da normalidade, isso tem que ser revisto, né? E cabe a nós, individualmente e coletivamente, reclamar pelos nossos direitos, né? O que eu quero dizer para vocês é que, na medida do possível, reclamem e busquem o canal adequado. Por quê? Quando chega a pessoa lá na Defensoria Pública e fala, olha, minha conta depois que foi hidrometrado começou a vir R$500, a gente imediatamente já aterna, já faz a reclamação da pessoa por escrito, para ficar tudo sem ser negócio de boca, que nada funciona de boca, né? No serviço público tem que ser tudo por escrito. E a gente já encaminha com um atendimento preposto da CAIMA diretamente lá dentro da Defensoria Pública. E para vocês terem ideia, gente, graças a Deus e ao esforço e ao mérito do pessoal, nós temos conseguido taxas de mais de 90% com a Equatorial e mais de 93% de resolução com a CAIMA também. Então, muitas vezes, assim, a gente sabe que você está sofrendo muito com relação à sua conta. Busque esse meio alternativo de resolver, que a probabilidade de dar certo é muito maior, né? E do que a pessoa ficar realmente falando e tal, e assim, ser uma resolução rápida. A gente tem esse caminho, tá bom, gente? Eu sou testemunha que realmente a CAIMA tem o interesse de resolver. E cá para nós, né, pessoal? Todos nós aqui somos servidores públicos. Nós aqui ajudamos as coisas a funcionarem ouvindo vocês. A Defensoria Pública ouve vocês e reclama de uma forma mais qualificada, através de um processo judicial ou através de um processo administrativo. A CAIMA, através do Marco Silva, eles que têm o poder da caneta também de resolver a questão. Então a gente tem que se unir e trabalhar em conjunto, porque se a gente rivalizar o cidadão do lado e a CAIMA do outro, o cidadão às vezes não vai ter seu problema resolvido e a CAIMA também vai ter mais dificuldade ainda de hidrometrar e cobrar correto, fazer a tubulação, tudo bonitinho. É mais ou menos essa contribuição que eu tenho que dar para vocês, tá, pessoal? Pois não. Gente, assim, eu vou ser bem franco para vocês. O nosso esforço dentro da CAIMA é para solucionar o problema, certo? Muitas das vezes, a pessoa não entende que serviço público nós não somos dono dele, nós somos agente público, com nossas tarefas, nós respondemos também. Então, o compromisso que o Mauro assumiu aqui é o compromisso que está se tratando lá.
E ele não assumiu pela cabeça dele, mas assumiu pelo compromisso de gestão da Caema, certo? Ele é o comercial e deve responder. Agora, o que acontece? Ele fez o regramento que vai ser refaturado. Agora, cabe a mim chegar para vocês e explicar. Aonde tem hidrômetro já instalado, que deu esse problema, nós temos, a Caema tem, junto com vocês, de identificar o porquê. Porque não é assim, nos 80 mil hidrômetros que nós temos, não é os 80 mil hidrômetros que está com problema. São alguns pontuais que, aí eu repito, as pessoas às vezes não gostam, mas eu tenho que falar porque é da profissão isso. Quando você está usando água pelo hidrômetro, para o consumo alterado, para mais, só tem 3 alternativas. Um é o hidrômetro que está com problema. E pode acontecer. O outro é vazamento interno, e aí interno não é a Caema que resolve. Nós ajudamos. Eu faço um esforço para manter esse setor socioambiental, para ir na casa das pessoas, dar orientações, que muitas das vezes a pessoa que trabalha lá com a consistência não dá. A consistência não quer saber se o morador não entende de vazamento, mas a socioambiental quer explicar para as pessoas como tirar o vazamento. Às vezes tem um vazamento que as pessoas não conseguem identificar, que é no vaso sanitário, que é direto, aquelas borrachinhas lá, e aí você tem desperdício. E às vezes também mau uso, né? A pessoa às vezes não sabe usar água e gasta muito com lavagem. Isso aí, eu digo isso, não é para dizer que é mau uso ou que é desperdício. Pode ser também o problema do hidrômetro. Mas o que nós queremos? Nós queremos chegar na casa da pessoa, junto com a pessoa e fazer o teste, certo? Vamos fazer o teste, vamos fazer um esforço. Por quê? Para nós não interessa a pessoa pagar uma conta, digamos, se a conta é R$100, ela vai para R$500, a pessoa não vai pagar, não tem condição de pagar. E o que vai acontecer? A Caema, além de não receber, ainda vai pagar o imposto de R$500. Ela vai pagar, porque ela não vai receber. O que nós temos que cobrar é o que é justo. Então, de minha parte aqui, todos que entrarem em contato com a gente, nós vamos na casa ajudando. As contas, o Mauro já está pegando, fazendo o levantamento para refaturar todo mundo. Agora, eu não posso deixar de dizer para vocês, vai refaturar, e se o problema persistir, ele vai refaturar durante 3 meses, certo? E se o problema persistir, no 4º mês vai ter de novo o problema. Então, o que nós temos que fazer? Refatura e vamos junto buscar o problema. Esse é um problema que nós temos aqui. O outro problema, os locais onde vocês sabem mais do que eu. A questão da intermitência não é o problema, porque a intermitência é função da escassez. Eu tenho água, chega na minha casa às 5 horas, minha mulher é brava comigo, porque chega às 5 horas e vai embora 4 da manhã, certo? Ela também acha que tinha que ser contínua a água, porque eu só lavo roupa no dia que tem água, e aí eu fico com a máquina quase a noite toda lavando roupa, porque se eu lavar roupa no dia que não tem água, meu reservatório de 1.000 litros só dá para um dia, no outro dia eu fico sem água. Então, o que ocorre? O que eu quero dizer para vocês com isso? Que a intermitência nós não vamos resolver agora, certo? Mas nós podemos dar uma orientação para que as pessoas tenham água, reservatório em casa para ter água suficiente, e nós podemos fazer com que a casa do Araújo, que está pagando R$80, que é pela área estimada, pague só os 67 com hidrômetro, porque ele não vai usar mais do que isso, certo? R$67,20, de tal maneira que é isso que nós queremos assumir aqui, esse compromisso, na presença desse companheiro aqui, que é uma pessoa de luta, eu acompanho a luta dele. Joaquim, ele sempre olha o social, que é muito importante, certo? E os defensores públicos aqui, todos abertos para vocês. E a Caema está. Se vocês, assim, olha, minha casa está com problema de falta de água, manda o endereço, eu mando para Zeca. Zeca vai lá ou não vai, Zeca, na casa? Vai na casa, se tiver com problema de água. Problema para saber a questão do hidrômetro, nós vamos lá. Ah, minha conta não foi refaturada ainda. Mande para a gente que nós vamos conversar com o Mauro para refaturar. Então, esse compromisso eu assumo aqui com vocês, nós vamos fazer. Com relação à tratativa colocada sobre débitos anteriores, a Caema fez um lançamento, que foi aquela negociação, que até 2.000 era 100%, acima de 2.000 descontava 70% e parcelava o resto. Desse total, nós tínhamos uma dívida a receber de 350 mil,
Sabe quanto só a Caema recebeu? Negociou R$40 mil. Certo? Então, porque as pessoas estão em dificuldade. Então, nós precisamos buscar uma forma de ter uma boa relação Caema e usuário. Esse é o compromisso que eu assumo nesta audiência pública, de ajudar vocês naquilo que for possível.